Eu vos declaro marido e marido, ou mulher e mulher. O casamento homoafetivo é uma realidade no Brasil desde 2013. Um novo e diferenciado mercado se abriu no país desde então, ganhando espaço na já bilionária indústria dos casamentos. Quais são as particularidades desse público ao casar? Quem são as pessoas que atuam nesse mercado? E a história de um casal gay recém-casado? Eu sou o Bruno Nomura e este é o podcast Bendita Geni, seu exercício jornalístico de resistência, reflexão e amor. Quase 35 mil casamentos homoafetivos foram oficializados no Brasil entre 2013 e 2018, aponta um levantamento do IBGE. O último dado disponível é o de 2018, quando o país bateu um recorde de casamentos homoafetivos, especialmente no fim do ano, com o temor de que a união entre pessoas do mesmo gênero fosse impedida com a eleição de Jair Bolsonaro. Foi o segundo ano consecutivo de alta. No mesmo período, o número de uniões entre pessoas de gêneros diferentes caiu pelo terceiro ano consecutivo. Segundo dados da Associação Brasileira de Eventos, a Abrafesta, o mercado dos casamentos movimenta a cada ano 17 bilhões de reais. Embora as uniões homoafetivas ainda representem menos de 1% dos casamentos no país, o mercado voltado a lésbicas, gays e bissexuais é visto como terreno de oportunidades. É o bom e velho pink money nesta sociedade que, se muitas vezes nos considera cidadãos de segunda categoria, ao menos nos vê como excelentes consumidores. Uma pesquisa publicada este mês pelo Instituto Williams aponta que casamentos homoafetivos movimentaram quase 4 bilhões de dólares desde 2015 nos Estados Unidos. Por lá, o número de uniões homoafetivas foi muito maior que aqui, quase 300 mil casais. O estudo ainda indica que 45 mil empregos foram gerados pelo mercado dos casamentos de pessoas do mesmo gênero. Oi, querido. Em 2013, antes mesmo da determinação do Conselho Nacional de Justiça, que obrigou todos os cartórios do país a celebrarem casamentos homoafetivos, o Rossano Gastaldo decidiu fundar a That's Amore, a primeira empresa brasileira a realizar exclusivamente casamentos gays e lésbicos. De lá para cá, atuou na assessoria de mais de 30 casais. Ele contou pra gente um pouco das experiências acumuladas ao longo desses 7 anos no mercado. Rossano, o que te levou a fundar a That's Amore lá em 2013? Tem uma série de diferenciais que a gente conseguiu mapear no lançamento da empresa, e um dos principais diferenciais era que a gente via também que o atendimento não era feito de gay para gay. E isso faz muita diferença, porque quando a gente organiza um casamento, a gente passa em média 6 meses, às vezes 1 ano, envolvidos com o casal. E quando se fala a língua, né, no caso eu sou gay, então quando a gente faz o atendimento e a gente tem essa vantagem de saber o que a pessoa passa, o que a pessoa sente, toda essa história que a gente ajuda a contar, a gente sabe quais são os percalços, e a identificação ela é mais fácil e o trabalho flui melhor. Você comentou que já atuava no ramo de casamentos héteros havia algum tempo, até começar a That's Amore. Em termos práticos de festa, existem diferenças entre casamentos de héteros e de gays ou lésbicas? É um público que exige exclusividade, é um público que gosta de qualidade, paga por isso. Em relação aos casamentos heterossexuais, investem em média 30% a mais. Esse dado que o Rossano menciona é da consultoria norte-americana OutNow, que destaca que pessoas LGBT+ brasileiras têm um padrão de consumo 30% maior do que os heterossexuais da mesma faixa de renda. E também tem uma preocupação social menor em ter que agradar, por exemplo, a lista de convidados. Para esse tipo de público, é muito mais fácil a gente trabalhar porque não tem aquelas acomodações que têm que ser feitas. É muito raro casais gays terem que se preocupar se tem que convidar fulano de tal porque minha mãe quer, ou porque o meu tio. São casais que brigam, menos, como é que eu vou te dizer, tem mais certeza das coisas, discutem menos pelas coisas, assim. Tem gostos parecidos,
E também a preocupação em querer agradar os convidados, de fazer uma festa que os convidados eles estejam lá adorando a experiência. Então tem muitos detalhes que a gente se preocupa. As noivas pedem, o que a gente pode entregar de mimo para as pessoas? Se as mulheres, por exemplo, sentirem frio, vamos fazer uma pashmina. E aí a gente, enfim, se atém a detalhes que às vezes pelos casais héteros acabam se deixando de lado, não acaba se investindo nisso, né? Rossano, eu acho que é difícil de precisar quantas pessoas estão dispostas a pagar para realizar um sonho. Mas acho também que não dá para fugir dessa pergunta. Então, quanto custa, afinal, fazer um casamento? Eu vou te dizer, o nosso valor de organização, ele varia de acordo com o tempo que a gente vai estar envolvido, tá? Então, por exemplo, um casal pode procurar a gente um mês antes da cerimônia. Sim, pode, mas aí tudo depende do esforço e do tempo que eles vão ter para participar da organização, porque na verdade a gente não decide nada pelos nossos clientes. A gente ajuda eles a escolher, a gente facilita o acesso aos fornecedores, né, indicando, fazendo os orçamentos, todo o nosso trabalho de organização. Poderia te dizer, pode-se gastar 10 mil reais super bem, pode-se gastar 20, 50, 100, 200, 500, mas depende do número de pessoas, depende do que se quer gastar. Por exemplo, assim, qual é o foco do casamento? A gente quer investir muito e, assim, a gastronomia tem que ser muito boa, a parte das bebidas a gente não vai investir tanto, vai ser só água, refri e cerveja. Aí, em compensação, tem outros casais que não, olha, vai ter vinho, vai ter espumante, vai ter uísque. A partir do momento que a gente vai juntar 10, 20, 30, 50 pessoas, a gente vai ter que fazer essas pessoas comerem e beberem. A partir disso, sabendo que esses itens são os que mais pesam dentro do orçamento, aí vão os detalhes. N coisas, um orçamento para um casamento, ele pode ser super minimalista, assim, investindo em detalhes só, ou pode ser um orçamento faraônico. Nossa pauta é o mercado, a indústria dos casamentos homoafetivos. Então eu queria saber, Rossano, quantas pessoas, em média, estão envolvidas diretamente na organização dos bastidores de um único casamento? Olha, normalmente, os casamentos que a gente acaba organizando gira em torno de, no mínimo, 30 pessoas. Então, esse número pode subir a 50, 70, depende do número de convidados, mas aqui a gente tem todo o staff, né, que as pessoas não têm ideia, de segurança, de limpeza, de gastronomia, equipe que vai estar de recepcionistas, se vai ter o serviço de valet. A gente tem todo esse serviço que ele é meio que invisível, porque as pessoas, né, não vão estar se atentando a essa equipe toda, esse staff todo que vai estar trabalhando no casamento. De onde eu venho, ainda é muito comum essa ideia de que o pai da noiva tem que pagar o casamento. No caso dos casais de homens ou de mulheres, quem que paga a conta? Via de regra, dividem absolutamente tudo. Então, assim, o casal, ele participa de todas as reuniões de decisão, o que às vezes não acontece com um casamento hétero, que o noivo paga tudo, ou o pai da noiva paga, enfim, outros relacionados no orçamento, né? Com os gays já não acontece. 80% das vezes eles dividem a conta. Rossano Gastaldo, muito obrigado pela sua participação aqui no Bendita Geni. Um abraço, valeu, tchau. Quando casar é só chamar a gente. Só falta o noivo, viu? Tem problema, sempre é tempo. Oi, Bruno. Em 2015, a paixão pela fotografia uniu as amigas Tata e Renata. As duas criaram a Gataria, empresa especializada em fotografia de casais homoafetivos, que atua no Rio, São Paulo ou onde o trabalho chamar. A Tata bateu um papo com a gente. Tata, de onde surgiu a ideia de criar a Gataria Photography? Pouco antes da gente ter a ideia da Gataria, 2013, foi aprovado o casamento homoafetivo, enfim, a gente percebeu um momento assim propício, onde muitos casais estavam começando a legalizar suas uniões, né? Não só novas uniões, mas enfim, casais que estavam juntos há muito tempo, começaram a casar no civil e tal, comemorar, fazer festas, enfim.
Eu já era fotógrafa, a Rê, minha sócia também, a gente já atuava cada uma nas suas respectivas áreas, assim, eu sou fotojornalista também, e aí a gente pensou em atuar nesse nicho, vamos dizer assim, nesse mercado que estava se abrindo e começando, né? Na verdade é uma vitória do amor, né? Então, pra gente, a gente sempre viu como uma vitória cada vez que a gente pôde registrar uma família, um casal, enfim. A gente se sentia também representada, né? Naquelas histórias ali, de alguma maneira, né? Afinal de contas, a gente faz parte da comunidade LGBTQ também. A gente também não tinha representatividade, não só nas mídias, mas a gente não tinha representatividade atrás das lentes também, né? Atrás das câmeras. Então, por isso que a ideia da Gataria veio também, assim, como uma forma de lançar um olhar de dentro para fora da própria comunidade, sabe? Uma questão de ocupar o nosso lugar de fala, visualmente falando, assim. Na sua leitura, o mercado dos casamentos homoafetivos existe? E até melhor que isso, poderia ser expandido? Com certeza poderia ser expandido, na verdade. O mercado existe, né? Mas o que eu percebo é que o que acontece, que já acontecia até antes, né? É o interesse dos fornecedores tradicionais em simplesmente abocanhar mais uma parcela do mercado aí que está surgindo, né? Ou seja, muito interesse da galera no pink money, mas com olhares sempre, né, de fora para dentro. Então, assim, eu acho que o mercado pode crescer muito mais, principalmente se as próprias pessoas que fazem parte da comunidade LGBTQ valorizarem os profissionais que são da comunidade. Para que esse mercado exista, a gente precisa que exista demanda também. E demanda existe. Agora, será que essa demanda é consciente? Então, assim, as próprias pessoas, os casais gays, lésbicas, pessoas transexuais que estão casando, essas pessoas têm que começar a pensar um pouco mais, eu acho, para onde que elas estão destinando o dinheiro delas, quem elas estão favorecendo com o dinheiro delas, quem elas estão ajudando a crescer com o dinheiro delas na hora que elas contratam um fornecedor, entendeu? Então, e principalmente porque a gente sabe que ainda existe muito preconceito, é por isso que eu acho que o mercado pode crescer muito mais se a gente se ajudar. Tata, existe algum peso em registrar um dos momentos mais importantes da vida de uma pessoa, especialmente se tratando de uma população que, historicamente, tem negados muitos desses momentos de felicidade? Olha, peso não tem não, na verdade, né? Pra gente sempre foi uma super alegria e uma vitória, né? Como eu te falei, a gente sempre vibrava, assim, internamente, vendo a vitória do amor, né? Pra gente sempre foi um pouco como uma sensação, assim, de estar fazendo algo que a gente acredita, assim. Então, sempre teve uma responsabilidade muito grande de registrar aquele momento da forma mais sincera e honesta possível, com respeito, né, em primeiro lugar, né, assim, acima de tudo, por aquele momento, por aquela união, em um olhar justamente valorizando pessoas que a gente enxerga como a gente, né, assim. Então a gente sempre carregou essa responsabilidade muito grande de atendê-los da mesma forma que a gente gostaria de ser atendida se fosse o nosso casamento, sabe, assim. Li que vocês se consideram hetero-friendly. Queria saber o que significa isso. Essa é uma brincadeira, na verdade, né? Porque a gente, enfim, toda essa questão do pink money, a gente sempre vê as empresas, né, colocando meio que um selo gay friendly, né? Tipo assim, olha, aqui vocês podem vir, a gente aceita o dinheiro de vocês, né? Olha como essas empresas são legais, né? A gente sempre brincou que ser gay friendly não é mais do que obrigação de qualquer empresa que respeite os seres humanos como eles são. Então, foi mais uma brincadeira, assim, um trocadilho com a palavra gay friendly mesmo. E até porque a gente não atende e não trabalha só com casais LGBTQ. A gente já registrou casamentos de pessoas heterossexuais também. E, em termos profissionais, é a mesma dedicação, é a mesma responsabilidade, porque é um momento único, normalmente, na vida das pessoas, independente do sexo, do gênero delas, né? Então, a gente sempre quis deixar bem claro que, embora a Gataria tivesse um público-alvo muito bem definido, a Gataria é aberta a qualquer pessoa que se interesse pelo nosso trabalho, que valorize o nosso trabalho. Tata Barreto, muito obrigado pela sua participação aqui no Bem de Itajaí. Obrigada a você, Bruno. Tchau.
O Emir Zalan Lima e o Rodrigo Muniz trocaram alianças em dezembro do ano passado aqui em São Paulo, capital. Foi amor de balada, olha só. Eu bem que tentei gravar só com um dos meninos, para facilitar o seu entendimento aqui de quem falou o quê, mas não teve jeito. E tava muito fofo também. Alô, Bruno? Emir Zalan, como você tá? Tudo ótimo, e contigo? Eu estou aqui do lado do Rodrigo. Oi, Rodrigo, tudo bem? Oi, Bruno, tudo bem? Prazer. Primeiramente, queria que vocês contassem como é que vocês se conheceram. Nós se conhecemos em abril de 2017, em uma balada. Na Augusta. Nós ficamos ficando por 3 meses. E após esse período, começamos a namorar sério, e aí namoramos por 1 ano, não foi, amor? A gente namorou por 1 ano, daí quando a gente fez 1 ano, aí veio o nosso primeiro término, né, de relacionamento. A gente terminou, mas depois voltou, depois de 2 meses, né? Isso. Foi um término que meio furado, porque a gente mais passava o tempo junto do que separado, sabe? E aí, quando voltamos do tempo, nós decidimos casar. O contexto social que estávamos vivendo, com a incerteza de garantias de direito de acordo com o governo, gerou muito medo, né? Gerou muito medo. Então, nós pensamos, poxa, como é que nós vamos ficar ocultando o nosso amor? E aí decidimos casar. E como foi o processo de organizar toda a cerimônia? A gente pensou assim, bom, a gente não vai fazer isso às pressas, né? Vamos organizar direitinho esse ano, e aí a gente monta uma festinha e faz, né? Na conclusão de tudo isso, a gente ficou 1 ano planejando o casamento, foi uma correria danada, mas deu tudo certo. Tinha assessoria, porém nós que cuidamos dos detalhes. Então, por exemplo, nosso casamento não era só o fato de casar, era um ato político também, era uma celebração de um amor. Então, a escolha do local, nós tivemos muito cuidado, porque o local tinha que estar preparado para receber um público LGBTQIA+, e não olhar de uma forma diferente, não com um certo tipo de violência. E nesse processo de organizar, vocês foram alvo de algum tipo de preconceito? Tivemos lugares que perguntaram, nossa, vocês vão se casar? Como assim? E pode casamento gay no Brasil? Então, em pleno 2019... Pleno século XXI, né? Escutamos esse tipo de questionamento. Tivemos locais que passaram nosso contato para a loja de vestimenta de noiva. Então, eu recebi uma ligação de uma mulher perguntando assim, gostaria de saber se sua noiva já alugou o vestido. Eu falei, então, meu noivo optou por usar terno e gravata mesmo. Emir e Rodrigo, sobre os profissionais, vocês tiveram algum tipo de preocupação especial com relação a quem contratar? Então, nós fizemos questão que 80% da equipe fosse LGBT. Por quê? Primeiro, para gerar renda para essa comunidade. Era importante que o nosso dinheiro fosse gasto com pessoas que acreditam nesse amor e pessoas que precisam dessa rentabilidade. Então, a pessoa que fez a cerimônia é uma drag queen, o DJ foi drag queen, os assessores são gays. E a gente, bem no início do processo, a gente iniciou com uma assessoria hétero. Só que ia muito fora do encontro do nosso propósito. Para quem ouve, 1 ano parece um tempo enorme para organizar um casamento. Mas parece que não é, né? Parece que é muito tempo, mas não é. É bastante detalhes. Eu e o Rô achava que era só locar um espaço e pronto, mas não. Detalhes dos detalhes. Teve coisas que na última semana ainda não tinha resolvido. Por exemplo, a madrinha desistiu na semana do casamento. Faltando 5 dias, né? 5 dias. E aí era uma cor da bandeira LGBT. E aí a desistência dela deu um desespero. Aí teve que ligar para uma tia. A tia mega aceitou de coração. Mas a organização foi muito punk, porque muito detalhe. A gente não imaginava que era tanta coisa assim, entendeu? E tudo correu bem?
Tudo foi como imaginamos, idealizamos. O resultado depois foi fantástico. Eu e o Rodrigo entramos ao som do violino. Entramos com a música Sem Nome, mas com endereço. O Rô chorou bastante, até mais do que eu. E aí, depois da cerimônia, teve todo o protocolo, né? As fotos, os cumprimentos. Tivemos pouco momento que conseguimos comer. É verdade. Acho que não que foi o que menos a gente fez, mas a gente tava tão elétrico no período da festa e tal, e falando com o pessoal, com todo mundo. Acho que a comida ficou um pouquinho de lado, mas a gente conseguiu comer um pouquinho de tudo, mesmo assim. Era necessário que parasse para comer. A gente tinha que ser conduzido, assim, igual destino. Rapidado para comer, porque é o momento que você é o centro da atenção, né? Emir, Zalan e Rodrigo, muito obrigado por compartilharem um pouquinho desse momento tão especial para vocês e parabéns pelo amor. Abraço. Tchau. Tchau. E nós ficamos por aqui. Bendita Geni é um projeto independente de podcast, newsletter e vídeo voltado à comunidade LGBT+. Novos episódios às segundas, quartas e sextas-feiras. Fazemos parte da rede LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts do Vale em lgbtpodcasters.com.br. Este episódio contou com produção e edição minhas, @Bruno_Nomura. Siga a gente nas redes sociais. Estamos no Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn e YouTube. Links no nosso site, onde você também pode assinar a nossa newsletter e receber os principais fatos do universo LGBT+, da semana, direto no seu WhatsApp ou Telegram, tudo de graça. benditageni.com. Você, empresa, quer patrocinar a gente? Entre em contato. Acha este projeto importante? Gosta do nosso conteúdo? Com valores a partir de R$10, você ajuda a manter este projeto vivo. Instruções também no benditageni.com. Seu exercício jornalístico de resistência, reflexão e amor fica por aqui. Muito amor e até mais!